Estamos juntos? Olá, meu povo, bom dia. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. E eu quero aqui falar um pouco com você sobre a palavra de Deus. Quero te abençoar em nome de Jesus, pedir que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento, os teus filhos, as tuas filhas, teu esposo, a tua esposa. Deus abençoe os vovôs, os bisos. Deus abençoe os teus netos, os teus bisnetos, as noras, os genros. Deus abençoe todos da tua casa, todos da tua família. Deus abençoe a tua casa, os totós, aí, os cachorrinhos, os bichinhos que você tem na tua casa. Sejam abençoados em nome de Jesus. Deus possa abençoar tudo que você tem, tudo que você faz. Deus abençoe os meus irmãos que trabalham na roça, trabalham na lavoura. Deus abençoe os meus irmãos que criam os bichinhos aí, né? Tem gado, carneiro, cabrito, ovelha, porco, o que você tiver aí. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe o teu vizinho que mora lá na frente, teu vizinho da direita, da esquerda. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Estava vendo que o pastor com cara de sono, apesar de eu estar acordado faz já algum tempo. Estou com meu cabelo meio espalhado, mas eu estava brincando com meus cachorros aqui. E eles estão um caso sério aqui, né? Os meus cachorros estão um caso sério. E ontem, como eu passei o dia inteiro fora, estava com saudade, né? Eu cheguei em casa já bem tarde. E não pude ficar com eles ontem. Então agora de manhã eu acordei e ficaram os três aqui comigo, né? A gente tava brincando até agora. Então não ligue que eu tô com o cabelo meio espalhado, mas faz parte aí, né? Manhã cedo, né? Ninguém merece. Como diz a Manuela, vontade é de voltar pra cama pra gente dormir mais um pouco, né? Eu tô bem cansado. Mas tá tudo bem. Eu queria compartilhar com vocês. Se você puder fazer o favor de abrir a sua Bíblia junto comigo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos, hoje é dia de aniversário da pastora Shirley, mas se você quiser, você tem que mandar mensagem para ela lá, né? No grupo lá da igreja. Manda mensagem lá, que aqui ela não vê, né? Apesar de você estar dando parabéns aí, né? Aí ela não vai ver aí, né? Mas tá bom. Ela levantou agorinha há pouco também. Hoje ela tá meio nostálgica, né? Tá tomando café ainda. Hoje tá todo mundo cansado de manhã aqui, não tem função, né? Em função do nosso dia ontem foi punk, né? Esse dia de viagem cansa bastante a gente. A gente voltou, tava chovendo bastante ontem, né? Na estrada. A gente demorou para chegar. Então hoje de manhã é meio complicado, mas se você quiser, depois você manda aí um feliz aniversário para a pastora Shirley. Se você puder fazer o favor de abrir a tua Bíblia. 8. 8 em diante. Eu estou vestindo a camisa que eu ganhei de presente aqui. Eu quero agradecer os irmãos que mandaram alguns presentes ontem. Todos recebidos, né? Eu ganhei essa camisa de um time lá dos Estados Unidos. Obrigado. Algumas gravatas também chegaram aí. Obrigado. Já usei ontem, né? Você já viu que quando você manda o presente eu uso, né? Às vezes eu nem mostro aqui, mas eu vou usando, né? Eu ganhei também os bichinhos que já chegaram faz alguns dias, né? Eu não mostrei ainda pra você, mas eles estão aqui, tá? Quem mandou, muito obrigado. Recebi uma caneca também ontem, obrigado. Tá, todos os presentes que vocês têm mandado aí, um chocolate. Obrigado por quem mandou aí, tá? Mas você que mandou, quando você vê usando presente, aqui eu acho que é, né? Não precisa nem eu falar, né? Você tá vendo eu usar aí, você tá vendo que chegou aqui teu presente e eu tô usando, né? Que ficou perfeito, aliás, né? O número certinho, você tá de parabéns aí, jogou certo, né? Eu vi Del Lolly, sobre o Loli, né? Sobre o culto que dura lá muitos dias nos Estados Unidos. Sim, eu vi. Graças a Deus pela imensa misericórdia do Senhor Jesus, que
tem se manifestado em alguns lugares. Muitas coisas que têm acontecido da parte de Jesus você não tem visto, e você está aprendendo isso aqui no Brasil, né? Porque a imprensa não noticia e as pessoas também não falam. Então hoje a gente está com um problema muito grande dentro da igreja, que chama-se política da igreja. Os caras não querem mostrar para você as coisas que estão acontecendo em outras igrejas que não são a deles. Com medo aí de perder gente, eu acho, não sei. Ou de parecer menos ou não tão bom quanto aqueles que estão fazendo. Hoje isso está acontecendo na nossa igreja, né? Já acontece isso. Quando eu digo nossa igreja, na igreja de cristã, né? Contemporânea. Entendeu? O que é um avivamento, gente? Um avivamento é quando o anjo de Deus ou o Espírito Santo de Deus, que são pessoas diferentes, descem na congregação, na igreja, e o poder de Deus então é espalhado entre as pessoas que estão reunidas naquele lugar. E a graça de Deus se manifesta através da manifestação dos dons do Espírito Santo de Deus. Isso é o avivamento. E o avivamento ele tem descido em muitos lugares aqui, você não sabe. Você não sabe. Eu vou falar para você dois países, por exemplo, poderia dizer 3, onde o avivamento de Deus tem vindo de uma maneira extraordinária, mas você não sabe. Eu poderia te dizer, China. Você vai dizer, nossa, o pastor tá louco, não acordou ainda, tá sonhando. China é um lugar onde o poder de Deus tem se manifestado, porque na China as igrejas são igrejas subterrâneas. A China está destruindo igrejas com gente dentro, inclusive com tratores. A China é o maior país cristão do mundo, já passou o Brasil faz tempo, né? O maior país cristão do mundo é a China, você nem sabe disso porque ninguém te fala, né? E lá não tem missionários de outros países, ou se tem, a gente não tem conhecimento, mas e é através do próprio Espírito Santo, porque quem faz a obra de Deus é Deus, né? Quem faz a obra de Deus é Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus que temos sido usados para pregar o Evangelho. Mas quem faz o avivamento, quem faz a obra, quem faz a igreja crescer, quem dá o crescimento é o próprio Espírito Santo, é Ele que está na terra trabalhando e movendo. Então na China há uma, chama de igreja orgânica, né? É assim que as pessoas denominaram, mas na verdade é a igreja como ela nasceu. As pessoas da sua própria pátria, ou seja, os próprios chineses, crentes chineses, que vão falando de Jesus de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, entendeu? E o evangelho vai crescendo, o governo perseguindo, tentando esmagar, e quanto mais ele persegue, mais cresce outro país, onde o evangelho cresce rapidamente, é o Irã. Rapidamente o número de crentes está aumentando exponencialmente no Irã, gerando até preocupação do governo teocrático islâmico do Irã. Rapidamente a quantidade de crentes, as igrejas orgânicas dentro das casas escondidas, e o Espírito Santo vem trazendo um avivamento que para nós é silencioso, porque a gente não vê, porque ninguém noticia, porque ninguém pode falar e ninguém fala. Entendeu? Irã. E o outro é a Síria, onde depois que começou a guerra na Síria, o avivamento de Deus veio sobre aquele lugar, e a quantidade de pessoas se convertendo a Cristo, dizem, é astronômico.
a níveis bíblicos, dizem. Entendeu? Aí na Síria tem liberdade já, né? Já tem liberdade, porque o Bashar al-Assad, o Bashar al-Assad, né, que é o presidente da Síria, nunca teve problema com o cristianismo, muito pelo contrário. Só que o cristianismo que funcionava na Síria era o cristão copta, que é o mesmo que está no Egito e que está naqueles lugares ali. É o cristão raiz, né? O copta é católico, a igreja católica, né? Mas é uma perna da igreja católica, não é romanista, né? Eles não tem santos e tal, eles são diferentes. Mas eles são ali uma divisão da igreja católica, é cristão copta, que esteve presente sempre na Síria. Mas na Síria, na área que era dominada pelo Islã, o cristianismo é proibido. Então a Síria ela era dividida em partes, né? Tinha a parte liberada e a parte não liberada. Então a guerra trouxe essas pessoas dessas regiões que foram devastadas, onde não eram liberadas a pregação do evangelho e o evangelismo, a conversão, e principalmente as pessoas que saíram do país, né? Eu sei de uma história, por exemplo, na Suíça. A Suíça, eu ouvi esse testemunho de um pastor que abriu uma igreja e ficou quase 3 anos lá com 2 pessoas, numa igreja de garagem, mas era uma igreja. E Deus falando para ele, mantenha aberto, mantenha aberto, mantenha aberto, ele com 2 pessoas. E ele ficou com 2 pessoas quase 2 anos e quando chegou, explodiu a guerra, os caras vazaram, né, os refugiados. E um grupo de pessoas sírios, né, sírias, que foram para aquele lugar, encontraram a igreja e ali se converteram, né? Aceitaram a Jesus ali, porque eles já eram cristãos, já tinham no seu coração, mas no seu país, se eles declarassem que eram cristãos, eles iam morrer. Então ali agora, fugidos, né? Eles puderam se declarar cristãos e parece que num dia só, ele batizou mais de 70 pessoas, 60, não lembro bem, porque eu li isso em algum lugar, mas eu não lembro aonde. Faz tempo, quando começou a guerra, já faz muitos anos já, né? E a igreja do cara de 2 foi para, né, multiplicou aí para quase 100 pessoas, somente com o pessoal da Síria refugiado. Então, você que acha que o Espírito Santo não está fazendo a obra, que o avivamento de Deus não está correndo o mundo, é porque você não tem conhecimento do Evangelho. Se você tivesse conhecimento, você sabia que Deus não depende de mim nem de você para fazer a obra dele. Entendeu? Que a obra de Deus tem sido feita, que as pessoas têm se convertido aos milhares, porque nós está próxima à vinda do Senhor Jesus Cristo. Enquanto tem muita gente aqui no Brasil, né, dormindo, a grande maioria do povo brasileiro cristão dorme, reclama, né, chora, fica correndo atrás de prosperidade, desses pastor aí grandão, né, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás das coisas, pelo mundo. Os crentes estão correndo atrás da sua salvação, no meio da guerra, do caos, né? E eu vou dizer mais uma coisa para você, essa guerra que está vindo, porque ela ainda não chegou, ela está vindo na Europa, né? Através da Rússia e da Ucrânia, ela está vindo. Ela vai quebrar ali dogmas, paradigmas políticos lá e vai abrir a porta para a entrada do evangelho de novo na Europa. Escute o que eu estou te falando. Então, através da guerra, né, Deus quebra o sistema político opressor que impede a igreja de se mover, vamos colocar dessa maneira. E quando isso é quebrado, todas as estruturas sociais da sociedade são quebradas através da guerra, o que prevalece são os homens e mulheres avivados que Deus levanta do meio dos escombros para começar a pregar o evangelho. Entendeu? E aí o reino expande. O reino de Deus é igual vidro, né? Quando ele está mole, frio, ele é duro, mas quando ele aquece, ele fica mole, basta um assopro e ele expande. Já é o reino de Deus. Quando você acha que está morto, tem um avivamento nos Estados Unidos, os caras estão lá 7 dias, irmão, você não viu o que está acontecendo na Síria. Você não viu o que está acontecendo no Irã, você não viu o que está acontecendo na China. É algo extraordinário, entendeu? Deus está fazendo a obra. Eu acho lindo o avivamento, né? Como está acontecendo lá nos Estados Unidos, 10 dias de culto sem parar, Deus derramando, mas lá só está cheio de crente lá, irmão.
Entendeu? Aqui no Brasil teve um negócio desse aí que os caras fizeram não sei quantos dias de culto seguido, oração numa igreja, era uma glória, mas é só os crentes. Ah, isso é ruim? Não, é bom, irmão, é bom os crentes se reunir, dar uns glória, entendeu? É bênção, claro que é bênção. Não é uma crítica que eu estou fazendo, entendeu? Só estou te explicando que o reino de Deus é diferente disso, que as pessoas pensam. Muita gente pensa, né, que um monte de crente dentro de uma igreja dando glória, rolando, chorando é o avivamento de Deus, mas não é. Entendeu? Olha, Mari França, o que eu digo a respeito do avivamento dentro do Brasil, ele no momento adequado ele vai acontecer. Agora Deus falou que primeiro ele ia limpar a igreja. A noiva de Cristo jamais será a noiva de Cristo tendo um relacionamento com Satanás. Isso aí você precisa entender isso aí. E hoje, a noiva de Cristo tem um relacionamento claro com Satanás. Eu fui acusado, por exemplo, por esses caras da BBC News falando que eu sou um radical, né? Cristão de direita, que eu prego a desarmonia, quando eu falo, por exemplo, que a Igreja Universal já fez um acordo com o governo, já está orando pelo governo, já está fazendo isso. Né? Então, como é que vai haver um avivamento na Igreja Universal se eles apoiam alguém que, na situação que a gente vive no nosso país, né? O Silas Malafaia, que já está aí conversando, fazendo acordo, Assembleia de Deus da Missão, que o presidente já fez acordo, bancada evangélica na igreja, das grandes igrejas que já fez acordo com o governo, vai apoiar, vamos ajudar, vamos orar. Como assim? Como Deus pode trazer um avivamento sobre as igrejas se as igrejas têm um caso fortuito com Satanás? Né? Então é meio incoerente você falar de avivamento quando não há limpeza, quando não há liberdade, né? Então então como é que você vai falar de avivamento, né? Então o que nós estamos fazendo o que na minha opinião pessoal, eu, pastor Sandro, penso que Deus está passando uma peneira no Brasil. Entendeu? Minha opinião, né? Eu, o pastor Sandro, penso e vejo Deus peneirando a igreja brasileira em função das circunstâncias. Tá entendendo? Em função das circunstâncias. Eu vejo Deus peneirando a igreja. Então, enquanto a peneira não acabar, o avivamento não vai vir. A gente observa a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo de número 2, ou a gente volta no número 1 ainda, e a gente vê Jesus, antes de ascender, de subir aos céus, ele fala para os caras assim, diz, olha, permanece aqui em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Então você tem que permanecer em Jerusalém. Enquanto você não chegar em Jerusalém, o poder não desce. É assim, a Bíblia é simples, irmão. E o que isso quer dizer? Que o poder não vai descer sem santidade. O poder não vai descer com líderes corruptos, corrompendo a igreja. E o pior é o povo se corrompendo, né? Porque se você está numa igreja e o pastor fala uma barbaridade dessas em cima do púlpito e você vai permanecer, você vai continuar lá? Ah, tá bom, eu vou ficar, porque como é que você quer ser avivado se você tem um caso com a mentira, com a corrupção, com o aborto, com a prostituição, com a proibição dos pastores de pregar o evangelho, com as leis sendo preparadas para que você não pregue mais o evangelho na rua, para que você não possa pregar a Bíblia, para que a Bíblia seja sufocada em função de uma minoria que se sente ofendido com a pregação do evangelho e todo mundo batendo palma. Você vai falar para mim que os caras são de Deus e estão com Deus? Eu não concordo. Né? Eu acho que todo mundo... Oi, Lulu, tudo bem? Eu acho que todo mundo tem o direito de pensar como quiser. Isso é uma coisa. Nós vivemos numa democracia e quando a gente fala de política, a gente deve ter representatividade de todos, na minha opinião. Ok? Mas uma democracia prevalece sempre o desejo da maioria. É uma democracia. Né? Uma democracia, nós temos liberdade religiosa. Vocês estão vendo aí os jornais me acusarem, não sou só eu, tem outras pessoas, que eles estão acusando de radicalismo político porque a gente prega o evangelho.
nos acusando, dizendo que nos utilizamos de profecias e linguagens bíblicas para incitar uma revolta. Isso está acontecendo? Não. Então Deus não pode mais falar. Eu vi uma reportagem de um pastor, o cara que está falando mal de mim falou de um pastor, que eu esqueci até o nome dele, peço que o pastor me perdoe. Mas eu estava ouvindo o podcast do repórter ontem, e ele falando desse moço do Nordeste, onde ele prega e diz: Deus vai limpar os poderes, tirar de lá a sujeira, e o cara dizendo que, e o cara então se utilizando dessa fala que o cara usou na igreja de maneira profética, dizendo que ele é um radical e está pregando crime. Qual crime? O crime que Jesus vai tirar a sujeira e jogar no lixo? Que Deus vai limpar as instituições? Eu não posso falar isso? Se Deus mandar eu falar, eu não posso falar porque eu estou pregando um crime? Porque eu sou um radical extremista religioso? Então, e aí um monte de igreja fazendo coro com isso, se unindo com essa sociedade que está falando isso e dizendo que é crente, porque tem um monte de gente lá que está apoiando isso, que acha ótimo. Ah, esse pastor aí tem que se ferrar mesmo. Por que que esse pastor tem que se ferrar? Porque esse pastor aqui tem 75 milhões de visualizações, porque esse pastor está passando de 13 milhões de visualizações por mês e o cara não tem nada, porque ele é um mentiroso. Então vamos destruir ele. Esse é o Brasil hoje. O Brasil hoje está assim. E eu não estou falando só de mim, eu estou falando de outros pastores que estão no YouTube, que romperam com as quatro paredes. Não é? Então o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o ID de Jesus Cristo. Nós estamos aqui no YouTube pregando o Evangelho. A gente está fazendo aqui um culto de ensino, estamos com 1.300, 2.000, 14.000, 15.000 pessoas. A gente está aqui talvez um pouco mais de gente. Aí o cara abre uma live e está com 300 pessoas, um pastor grandão aí. E aí o cara se une com a sociedade, com o mundo, para bater em mim, porque eu sou um radical. Por quê, irmão? Porque eu estou falando a verdade, porque eu estou pregando o evangelho, porque eu estou falando que o cara é um filho de Satanás porque ele é mentiroso, porque eu estou falando que o cara está roubando você, porque eu estou falando para você abrir o teu olho, porque Jesus vai voltar e se você tiver com um cara desse, você vai para o inferno. E aí ele fica preocupado porque ele está perdendo os seus dízimos e aí ele começa a bater em mim, e para isso ele levanta a imprensa e a imprensa vem bater na igreja, vem bater no profeta, a imprensa vem bater no profeta, vem bater no meu direito constitucional de expressar minha fé, da minha liberdade de expressão. Então os caras se juntam com o diabo por causa do seu interesse financeiro. Deus, você vai falar para mim que vai acontecer um avivamento no Brasil se os maiores pastores, os caras que têm as maiores igrejas, eu não sei se você percebeu, por exemplo, na reportagem do cara, o cara disse, esses caras que estão no YouTube não tem nem igrejas físicas. Você percebeu a conversa do cara? Quando ele entrevistou um professor da PUC, o cara disse, os caras não tem nem igreja física, estão só no YouTube. Quem é que está trazendo essa conversa? Você acha que é um repórter ímpio? É isso que você acha? Quem é que está preocupado com a igreja física, irmão? E está começando a querer bater para derrubar a igreja virtual que está na internet? Quem que você acha que é? Você acha que é o repórterzinho lá que está lá falando? É isso que você acha? Que ele não teve influência, que ele não conversou com ninguém? Que nenhum pastor deu indicação para ele de onde ir, quem ele vê? É isso que você acha? Entendeu? Então nós crentes, nós temos que orar a Deus, mas eu vou dizer uma coisa para você, quem comanda a igreja é Jesus. Entendeu? Tá? Você entendeu? Camisa bonita mesmo, né? Também gostei, ganhei de presente, chegou ontem para mim. Né? Então a gente precisa prestar atenção, eu e você, no que está acontecendo. Preste atenção, abra os seus olhos. Eu já disse para você, você tem que aprender a ver a notícia e não o que o cara está falando. Quem instruiu o repórter? Quem falou para o repórter esse, aquele? Porque ele foi nos 4 maiores pastores do YouTube. Nos 4. Né? Eu fiquei até com pena ontem, até dei risada. Eu fiquei até com pena né, de uma senhora de quem ele falou, que ele bateu sem dó, porque ela andou falando algumas coisas que não devia, por falta de sabedoria. Né?
por falta de sabedoria, infelizmente. Mas é um direito de manifestação que ela tem, né? Fiquei até com pena ontem, quer saber? Eu sou burro, né? Fico com pena. O cara incitando o YouTube para derrubar os canais, dizendo, você não mandou uma... Ele falou no seu podcast, né? Dizendo sobre uma pastora aí que perdeu o seu canal e agora usa o canal dos seus filhos. E ele foi lá no YouTube e disse, sim, mas ela falava lá, agora está falando aqui, vocês não vão fazer nada, o cara está incitando. Né? Eu com os meus advogados, nós vamos acionar ele na justiça e qualquer prejuízo que nós tenhamos no YouTube ou qualquer lugar, em função da incitação dele, nós vamos cobrar dele na justiça. Entendeu? E ele vai ter que pagar. E não é pouco. Porque ele está incitando a derrubar os canais. Mas o que os canais estão fazendo? Pregando o evangelho. E quem está apoiando ele? Pastores de igrejas físicas. Então, quando ele traz um sociólogo da PUC e o cara diz assim, porque esses pastores, a grande maioria, como ele falou de mim até, né? Porque ele pegou uma imagem do Google de 12 anos atrás, quando eu vim para Guaratuba e eu aluguei um barracão numa ruazinha de chão que não tinha asfalto, não tinha nada, um lugar velho, feio, que quando eu entrei eu reformei todo, arrumando, ficou bonito. Mas tudo bem, não tem problema. Não estou aqui me justificando, né? Entendeu? Não estou aqui me justificando, estou apenas te explicando, né? Dizendo assim, um cara que mora lá sem eira nem beira, numa favela, que não tem não tem influência, não tem representatividade física nenhuma, isso é conversa de ímpio, irmão? Eu pergunto para você. Você acha que isso é conversa de ímpio? Porque daí ele fica só e vem para a internet, mas na internet ele não é nada modesto. Porque ele tem 75 milhões de visualizações, tem 500 mil pessoas no seu canal, né? Então ele é instruído. Mas esse tipo de informação você não tem na faculdade. Quem é que fala de igreja física e igreja virtual? É a imprensa, você acha? Né? Então tem gente aí que orientou, foi buscar orientação de outros pastores, você pode ter certeza disso, eu não tenho dúvida. Mas eu orei ontem, Deus falou para mim, o Senhor já tinha conversado comigo essa semana sobre exposição. Lembra que eu preguei no dia acho que foi no dia da Santa Ceia, não sei se sábado ou domingo, quando eu preguei sobre Elias, quando Elias profetizou e Deus escondeu ele na beirada do ribeiro, e ali ele recebeu comida do corvo, pãozinho, carne. Deus falou comigo naquela mensagem, ele falou para mim que eu era como Elias, depois de ter profetizado, que o Senhor tem enviado os corvos aí para me sustentar, para me manter na beirada do ribeiro, entendeu? E ele disse para mim, mas agora está chegando o momento em que eu vou tirar você da beirada do rio e eu vou te dar notoriedade. Deus falou para mim isso no domingo, obrigado, Dilene. Deus falou isso para mim quando eu estava pregando para vocês, Deus estava falando comigo. Entendeu? E ele falou que isso aqui vai multiplicar por 10. E eu vou dizer mais para você, algum tempo atrás, quando a gente tinha no nosso cotidiano 15, 16 mil pessoas por dia, na nossa live à tarde, o Espírito Santo falou para mim, acho que foi no final de junho, eu acho, eu não tenho bem certeza, ele disse, eu vou multiplicar agora por 3, nós fomos para 60. E nós temos 60 mil pessoas na nossa live à tarde, você sabe disso, você que anda na internet, ninguém tem esse número de gente numa live à tarde todo dia, ninguém tem. Né? Nós já passamos de 500 mil pessoas que assistem a gente todo dia. Todo dia, isso é gente pra caramba, irmão. Nós temos mais audiência que o jornal desses dois caras. Aliás, ontem saiu no outro jornal outra pessoa falando do meu nome também, sobre o mesmo assunto, né? Então, a gente tem mais visualizações no nosso canal, por exemplo, do que o G1 tem no seu por dia. Que é o Jovem Pan, que qualquer um. Né? Então, Deus falou para mim, agora eu vou te dar notoriedade. Ontem eu estava orando, o Senhor falou para mim, fica tranquilo, eu vou te dar notoriedade, eu vou trazer as pessoas ímpios para falar de você. E então nós vamos começar a ver o meu nome no jornal. E qual é o assunto? Entendeu? A Ana Farias, eu não sei quem foi que falou com o cara, mas alguém desse nível aí, você pode ter certeza. Quem foi que falou, da onde que o cara é, porque alguém sempre tem um parente crente, né? Esses caras, apesar de serem ímpios, né? Porque a faculdade ou a universidade, infelizmente, afasta eles de Cristo. Entendeu? Então, eu quero ler para você o texto bíblico aqui, porque eu já estou dentro da mensagem, né? Mas eu queria ler para você
Atos 6, verso 8, que diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram-os para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno não há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto com o rosto do anjo. Então, já não é de hoje que homens maus levantam falsas testemunhas e falsas acusações para combater aqueles que falam a verdade. E mais uma vez eu vou dizer para você, não vai demorar, vai aparecer quem é que está por trás, né, tentando fazer essas coisas aí, né, se levantando contra aqueles que Deus tem levantado para pregar o evangelho. As pessoas olham e dizem: meu Deus, como é que esse cara aí com cara de bosta, eles falam assim, né, que tem ali uma farda do exército, uma bandeira do Brasil, que fica falando um monte de coisa, contando piada, tem 60 mil pessoas na live todo dia. Como é que esse cara consegue? Como é que esse cara junta 20 mil pessoas de manhã cedo para falar da Bíblia? Esse cara não tem nada especial, por que Deus não dá isso para mim? A minha igreja, você acha que as pessoas não falam isso? Então o que eles fazem? Eles criam, né? Eles criam e falsas narrativas, coisas que não existem, né? Te buscam, te perseguem, entendeu? Com o intuito de destruir, de cessar a conversa, né? Elizabeth, 60 mil só no YouTube, claro. Se colocar as outras redes aí, a gente vai bem mais longe. Passa de 70 todo dia, entendeu? Então, o que nós estamos vendo, e eu acho muito legal vocês terem puxado aí o assunto do avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão totalmente corrompidos, entendeu? Totalmente corrompido. Totalmente. Então, corrompido moralmente. Os Estados Unidos rejeitou a Deus, mandou tirar todas as bíblias das escolas, os crucifixos das escolas. Você sabia disso, né? Antigamente nos Estados Unidos se orava antes das aulas, agora não pode mais, é proibido, né? E eles estão começando a querer fazer isso aqui no Brasil também. Teve uma cerimônia na Marinha um dia desses e eles cobriram, porque no salão do evento tinha lá uma imagem de Jesus Cristo, ou um quadro, eu não sei. E eles foram lá e cobriram com pano a imagem de Jesus para não ofender as pessoas que não gostam de Jesus. Ei, Lausiane Braga da Silva, queria estar aí para estar comendo esse biscoito de polvilho, hein? Queria estar aí. Entendeu, irmão? Então, isso já está vindo sobre o mundo, o politicamente correto. Mas Jesus ofende as pessoas. Jesus ofende as pessoas. Então, instituições físicas, né? Governamentais que sempre foram pautadas pela Bíblia e pela presença de imagens e de coisas cristãs, agora vão começar a ser limpas, isso não tenha dúvida nenhuma, já faz parte, isso faz parte já da volta de Jesus, entendeu? E a Bíblia diz em Mateus 25, eu já ensinei você sobre as virgens, eu tenho ensinado, procurado aqui compartilhar com vocês conhecimento, que as virgens são divididas ao meio, 5 prudentes e 5 loucas. Então, quando
o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, fala sobre as 10 virgens. Ele fala que para haver o arrebatamento vai haver uma separação da igreja dentro da igreja. Então não se iluda, irmão, não se engane, achando que quando Jesus diz que ele vai arrebatar a igreja, é a igreja física que você está vendo aí. Não se engane, não é. Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Está escrito isso em Mateus 25, é só você ler. Entendeu? Vai tirar os caras, uma igreja de dentro da igreja. Porque a maioria das pessoas que está na igreja hoje tem outro objetivo que não é Jesus. E tem muita gente. Ontem, por exemplo, no nosso culto em São José dos Pinhais, caiu uma chuva ontem, irmão. Meu Deus, tanto raio, trovoada ontem lá em São José. Mas ainda assim, né? Tinha bastante gente na igreja. Mas a quantidade, cada vez que eu faço o apelo, entendeu? Não, o meu tá bom aqui, irmã. Talvez seja a internet aí, mas aqui tá funcionando 100%. Eu estou acompanhando aqui o funcionamento dele. Cada vez que eu faço o apelo na nossa igreja física em São José dos Pinhais, e ontem, se você acompanhou o culto, né? Tinha aí mais de 10 mil pessoas assistindo o culto ontem à noite. E você acompanhou o culto ontem, você deve ter percebido, né? Não, Aline Teles, não é. Você deve ter percebido que quando eu fiz o apelo e eu disse, olha, você que quer entregar a tua vida para Jesus, a quantidade de gente que tenha vindo para a igreja para aceitar Jesus ontem, nós recebemos na igreja como membros, na igreja física em Curitiba ontem, tá chovendo ainda, Aldrin? Na igreja física ontem, por exemplo, a quantidade de gente que está vindo de outras instituições religiosas para vir congregar na nossa igreja, eu fico até assustado quando vejo. Quando ouço as pessoas conversando e falando o que tem vivido. Eu recebi essa semana um diácono da Assembleia de Deus da Missão, aqui em Curitiba, que pediu carta de mudança e veio congregar comigo, com 76 anos, com mais de 50 anos na Igreja Assembleia de Deus. Né? E ele encontrou a gente aqui, começou a assistir, encontrou Jesus, e ele disse que aqui de verdade ele encontrou Jesus. E ele falou para mim, pastor, se eu ficar na Assembleia de Deus, eu vou para o inferno. E ele falou para mim, veio com seu filho, com todo mundo, com a família inteira, para passar a congregar na igreja virtual. Então a igreja virtual chegou para ficar, ela não vai embora mais, meu querido. Não vai embora mais. A igreja virtual chegou para ficar. Muita gente ainda não entendeu esse conceito, mas à medida que entender, que nós estamos aqui em comunhão todos juntos, que nós participamos da Santa Ceia todos juntos, que nós somos uma igreja bíblica sim. Né? E aqui nós falamos a verdade, porque a gente não tem compromisso com a mentira. Aqui não tem cerca, no nosso pasto não tem cerca. Irmão, eu falo sempre isso aqui. As pessoas falam, pastor, mas eu posso ir ali congregando na igreja virtual, vai ter um culto físico ali na igreja. Será que eu posso ir? Pode, claro que deve. Aí depois a pessoa fala, nossa, pastor, me arrependi porque foi lá, o cara falou tanta bobagem, tanta coisa fora da Bíblia. É complicado isso. Entendeu? Então aqui no nosso pasto não tem cerca. Eu faço questão até, mesmo na nossa igreja virtual, que a gente sempre teve e continua tendo, na igreja física, né? Eu sempre falei para as pessoas, elas diziam, pastor, você se importa que eu vá numa festa lá no culto, os caras me convidaram, eu posso ir? Pode, claro que pode. Claro que pode, irmão. Por que não? A maioria das igrejas proíbe, não vai em outra igreja. Eu faço questão, eu falo, vai lá, irmão, vai ver. Porque quando você às vezes você está num determinado lugar, que legal, Rejane, é Canadá, né? Tem uma bandeirinha, na verdade eu falei dos Estados Unidos, mas não é Canadá, né? É verdade, você tem razão. É lá do Canadá, é verdade, você tem razão. Não é dos Estados Unidos, eu tô comendo bola. É de manhã ainda, né? Desculpe aí. Entendeu? Então eu falo para as pessoas, você vai lá uma vez, alguns anos atrás, eu tinha alguns obreiros na minha igreja, e numa igreja aqui de Guaratuba ia ter um culto, e ia vir um pastor de fora para pregar, e eles vieram pedir para mim se podiam ir lá. Vai ser de tarde, uma reunião de mulheres, a gente pode ir? Eu falei, claro, pode, vai lá. Vai lá, vai ver qual é. Uma coisa, tirou uma flor, ó, no portão. Lá na câmera, pai. Vou pegar uma flor. Eu tô olhando na câmera aqui porque tem um monitor aqui do meu lado
que mostra, a gente tem câmera aqui na nossa casa, né? E tá mostrando o portão da minha casa. Vocês viram que alguém apertou a campainha, né? E alguém com uma flor que vem entregar provavelmente para pastora Shirley, né? Eu tô olhando aqui, tá chegando um cara entregando flor, uma flor bem bonita. A pastora vai ficar feliz aí, tá ganhando presente, né? Então, eu disse, olha, pode ir, vai lá, né? Vai lá, vai ver. E aí, no outro dia eu disse, e daí, como é que foi? A gente ficou arrependido. Por quê? Porque o cara chega lá, grita, fala um monte de bobagem, um monte de coisa fora da Bíblia. A gente não está mais acostumado a falar isso. Oi, Marilene Silva, seja bem-vinda. Né? Então, o que eu tenho visto, e eu digo sempre isso, né? Você nunca sabe que você está na boa até que você veja de fato como as outras pessoas estão. Oi, Débora Adriana, que bom. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado, né? Então a gente vê isso que nós estamos lendo na Bíblia. A história de Estevão, ela é muito legal. Estevão foi o primeiro mártir da igreja que morreu por falar a verdade. Então muita gente daqui para frente vai morrer por falar a verdade, você pode ter certeza disso. Nós vamos ver isso. Quanto mais próximo estiver a volta de Jesus Cristo, maior vai ser a repressão. Menos no Brasil. Aqui não. Porque aqui Deus está preparando a igreja do arrebatamento. Entendeu? Aqui Deus está preparando a igreja do arrebatamento. Então vai ser muito comum você ficar vendo heresias nas igrejas, ouvindo os caras pregarem contra o evangelho para defender a sua instituição religiosa. Infelizmente isso aí é... Agora, no Brasil, irmão, no Brasil, o que a gente vai ver é um endurecimento da igreja. Por que o endurecimento da igreja, pastor? O enrijecimento. Poderia falar o fortalecimento. Nós vamos ver grandes igrejas, elas já estão na bancarrota, não tenha você dúvida disso, você só não está vendo ainda. Grandes igrejas se destruindo, fechando. Ontem eu conversei com o irmão, ontem depois do nosso culto de Curitiba, falando para mim sobre uma instituição religiosa muito grande. Ele falou para mim, pastor, tá fechando igreja já aqui, fechando igreja ali. Igreja grande, irmão. Você ainda não está vendo, mas daqui para frente você vai começar a ver. Você passar na rua, em grandes cidades, entendeu? De grandes cidades aí, e você vê templos enormes construídos que gastaram milhões para fazer, fechados. A gente vai começar a ver isso. Pastor, você está profetizando? Não. Só estou te contando o que você vai ver, porque Deus falou para mim que isso vai acontecer. Grandes igrejas que vão fechar as portas. Sabe por quê? Porque não tem mais povo. Entendeu? Porque não tem mais povo, porque o povo está acordando, irmão. O povo está acordando para o evangelho. O povo está acordando para a palavra de Deus. As pessoas estão aprendendo a conhecer Jesus. As pessoas estão parando com o oba-oba gospel. Né? Oba-oba gospel. Você vai ver aí grandes cantores aí acostumados a fazer show de milhões aí, passando necessidade, desviado. Você vai ver isso. Porque vai acabar o dinheiro, porque vai acabar a festa, porque o povo vai acabar com isso. Deus vai acabar com isso no Brasil. Escuta o que eu estou falando para você. Nós já estamos vivendo esse tempo, só que nós estamos só no começo. Quando eu falei alguns anos atrás que a igreja do Malafaia ia acabar, todo mundo me bateu, me chamou de herege, que eu era um vagabundo, que o cara era um... Escuta o que eu estou falando para você. Isso está no meu YouTube, aí está no meu Facebook, essa mensagem que eu falei sobre a igreja do Malafaia faz muitos anos, não é de agora. Eu disse como ia acabar. Eu não estou falando mal dele, eu já disse aqui para você, eu não tenho nada contra o pastor Silas Malafaia, nada, absolutamente nada, nem conheço ele pessoalmente. Como eu digo sempre, deve ser um excelente pai, marido, eu acho que, né, não sei, mas um excelente pai, avô e aquela coisa toda. Eu estou falando da teologia que eles estão pregando, isso vai acabar, está acabando já. O povo não aguenta mais ser achacado nas igrejas.
Não aguenta mais, o povo e não tem milagre, não é curado, não é transformado, não tem milagre na igreja, é só cantor, festa, 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 grito, 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 o povo tá com o saco cheio disso, irmão. E agora, com a internet, oi Valdecir, tudo bem, meu queridão? Agora, com a internet, o Senhor leva o culto dentro da tua casa. E você acompanha na Bíblia, aprende a Bíblia e você vê que você está sendo enganado. Deus está abrindo seus olhos. Deus está abrindo os olhos do povo. A última vez que eu fui para São Paulo, o pastor Ricardo me levou para dar uma volta em São Paulo e me mostrou grandes prédios fechados e disse, aqui era a igreja fulano de tal, fechou. Aqui era a igreja fulano de tal, fechou. Porque são coisas gigantescas que precisam de uma montanha de dinheiro para funcionar, mas não tem povo. Quando eu falei para vocês que a Assembleia de Deus ia secar no Brasil, ia começar de fora para dentro, principalmente a do Nordeste, quanto tempo eu profetizei isso? Não está acontecendo? Quantas já fecharam aqui? Você não sabe. Mas as mais longínquas já estão fechando e vindo para as mais perto, porque não tem dinheiro mais para manter. Entendeu? Diretorias gigantescas ganhando 70, 100, 150 mil reais por mês. Como é que mantém um empreendimento desse tamanho? Né? Então, nós já estamos vendo isso acontecer. É um movimento forte. Não vai voltar atrás mais, não, irmão. Não vai voltar. Por isso eu falo aqui para você, e estou falando, e Deus está levantando outros pastores, não sou só eu. Outros pastores com igrejas virtuais, e a igreja virtual veio para ficar, não vai embora mais. Entendeu? Não vai mais. Então, nós estamos vendo quem é quem. Deus está tirando as máscaras, irmão. Deus está mostrando para você que você não precisa de um troço físico para você ter comunhão. Isso é mentira. A Bíblia diz que a nossa comunhão é espiritual, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está ali. Nós estamos aqui em quantas pessoas? 18 mil pessoas. Onde você conhece uma igreja que tem 18 mil pessoas sentadas estudando a Bíblia? Aponta uma só para mim. Você vai dizer que nós não temos comunhão? Nós não estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, numa mesma fé? Por quê? Porque você está em casa? Porque você está no teu serviço? Porque você está ouvindo? Não foi isso que Jesus disse? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu vou estar. Claro que podem, Rogério Vieira. Claro que podem. Nós realizamos a Santa Ceia onde a gente estiver. Nós estamos online, todo mundo. Na minha opinião, a única coisa que não vai rolar aí para fazer, tem algumas coisas, alguns sacramentos que não dá para fazer por vídeo chamada, mas os outros quase todos dão. Entendeu? Então, Carol, é isso aí. Então nós estamos vivendo um novo tempo, o último tempo da igreja nós estamos vivendo. Nós. Eu já disse para vocês que a nossa geração, a minha geração, Deus falou para mim, nós vamos ver Jesus voltar na terra. Eu e você vamos ver. O arrebatamento da igreja é a nossa geração. Entendeu? A nossa geração vai ver o arrebatamento da igreja. E nem o batismo, né, Jamile? Por isso que o pastor viaja o Brasil inteiro fazendo batismo. Entendeu? Então a nossa geração vai ver o arrebatamento da igreja. Por isso nós vamos ver coisas que os nossos olhos verão e a nossa mente não vai querer acreditar. Nós vamos ver a grande prostituta do Apocalipse se prostituindo. Nós já estamos vendo a grande que todo mundo sempre bateu. A grande prostituta é Roma. Isso é um comportamento, eu já falei para vocês. Não é uma instituição. A grande prostituta é um comportamento. É um espírito que vai rondar o coração de muita gente. É o povo que vai se prostituir com poder, com dinheiro, com a luxúria, com a prostituição. E vou dizer para vocês, pouco tempo aí, vocês vão ver um grande pastor do Brasil, se separando da sua esposa para casar com uma novinha. Pouco tempo. Grande, que bate em todo mundo, que grita, rota, vocês vão ver aí. Pouco tempo vai explodir. Escuta o que eu estou falando.
não queria falar nada, mas o Espírito Santo está mandando eu falar que eu estou falando. Não vou dar nome, não vou falar quem. Aí você vai lembrar que eu estou te avisando hoje. Anota o dia aí, ó, dia 15 de fevereiro de 2023. Anote aí. A grande igreja vai pro brejo. Grande. E quanta gente que defende esse cara aí vai ter que calar a boca, enfiar o rabinho entre as pernas. Irmão, escuta o que eu estou falando aí. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa algo que não vai acontecer. Escuta o que eu estou te falando. O espírito de adultério vai rondar a igreja do Brasil por esses tempos aí. Escute o que eu estou falando para você. De adultério. E vou dizer mais para você. O espírito já está nas pessoas. Você só ainda não sabe. Tá? Não fica perguntando que eu não vou falar o nome de ninguém. Você só ainda não sabe. Mas eu sei, porque Deus já falou para mim. Entendeu? Então você vai ver. Já tem acontecido aí, né? Já tem acontecido em várias igrejas aí, apóstolos, bispos, né? Várias aí, mas vai ampliar as coisas. Vai pular para um nível hard. Irmão? Escuta o que o pastor está falando aí. Então nós, eu e vocês aí, que somos pequenininhos, né? Porque nós somos pequenininhos e eu louvo a Deus por isso. Entendeu? Louvo a Deus por isso, né? Nós somos pequenininhos, né? Nós somos pequenos, nós somos crianças aí diante de Deus e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. A gente vai se esconder em Cristo. Quem não estiver escondido em Cristo, irmão, vai rodar. Quem não estiver escondido em Cristo, vai rodar. Eu trouxe uma mensagem para vocês, profética, sobre as latas de lixo atrás das igrejas, 7 igrejas, vocês lembram disso? E que as latas de lixo seriam abertas e que ia ser exposto o que estava dentro da lata do lixo. Lembra que eu falei isso? Faz tempo que eu disse aqui. Vocês lembram que eu falei? Então lembre dessa palavra. A lata de lixo vai ser aberta e todo mundo vai ver o que tem dentro. Lembre dessa palavra. O Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui. Eu estou falando para você. 7. Não apareceram todas ainda. Tem algumas que agora vai vir à tona. Muita sujeira. Porque são grandes tambores que Deus me mostrou. Daqueles de 200 litros. Com um saco de lixo preto dentro. Muito bem fechado para que o cheiro não saia. Mas o anjo de Deus vai abrir a tampa. Entendeu? E vocês vão sentir o cheiro e ver o que tem dentro. Nós estamos vivendo esse tempo agora na Igreja do Brasil. Escuta o que eu estou falando para você. Nem começou a aparecer os grandes ainda. Esses que a gente viu por aí eram mais ou menos só. Aí vai vir os grandes aí, irmão. Vai começar. Vocês vão ver. Nós vamos falar deles aqui. Né? Nós vamos falar deles aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer. Então, quando eu falo para você que Deus vai limpar a igreja no Brasil, dos adúlteros, dos afeminados, dos pedófilos, entendeu? Deus vai limpar, porque Deus não pode ter uma noiva que tem um relacionamento com Satanás. Ok? Tá? Então vamos, nós, eu e você, buscar de Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar, vamos santificar a nossa vida, porque Deus vai tirar os grandes e vai levantar os pequenos. Já está levantando. Deus arranca a árvore grande, todas aquelas pequenininhas que estão na sombra, quando tomam o sol. Escuta o que eu estou te falando aí. Tem uma nova geração de pastores para o Brasil. Gente que você nunca ouviu falar. Uma nova geração, né, de pastores que Deus está levantando no Brasil. Nova. Muitos, não são poucos.
homens, mulheres de Deus que vão vir cheios do Espírito Santo para trazer o avivamento para o Brasil. Mas daí Deus vai arrancar as grandes árvores que estão sombreando as pequenas e não deixam elas crescer. Escuta o que eu estou te falando. Deixa eu orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua bênção venha sobre a igreja, sobre o Brasil, que a tua mão esteja sobre cada um de nós, e nós sejamos alcançados e abençoados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe com a tua presença, abençoando a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor, em nome de Jesus. Não esqueça que a gente vai fazer oração hoje, 8 da noite, tá? Se você quiser vir na oração, isso é só oração, tá? 8 horas, beleza? Vou esperar vocês. 2 horas da tarde a gente está no desdobramento. Deus os abençoe.